Fala comigo, meu povo, bom demais, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, obrigado por perguntar. Bora começar mais um dia. E hoje eu quero tocar no vespeiro. Vai tocar na casa de marimbondo aí, cara. Sim, hoje é o dia de eu ser cancelado pelos veganos. Aceita! Aceita, não é nem aceita que dói menos. Aceita vegana mesmo. Esse movimento que busca um certo estilo de vida, mas que acaba gerando muito mais dor de cabeça, problemas e discussões do que coisas boas no final das contas, né? Eu tenho dois pontos principais para poder falar sobre o veganismo. Mas antes disso eu quero dizer que, assim, não estou aqui para poder falar sobre alguém em específico, apesar de eu ter interagido já com muitos veganos, principalmente porque uma das minhas profissões, né, envolve o cuidado de animais. E aí, inevitavelmente, acontece da gente interagir muito, né, com veganos, falar com veganos ou vegetarianos, essas coisas. Acho que o vegetariano até que vai ainda, né? O vegetariano, ele entende, no final das contas, que as ações dele são muito mais, né, dizem muito mais sobre ele do que sobre o mundo. Então ele escolhe, por exemplo, não comer carne, porque ele se compadece lá, né, de animais, da dor dos animais. Talvez em algum momento ele tenha visto um animal sofrer e aí pensa, pô, caramba, eu tô compactuando aqui com o sofrimento desse animal, não consigo mais. Talvez ele tenha visto a produção de uma salsicha, que é meio nojento mesmo, na verdade. A indústria alimentícia, ela tem sua face horrorosa também, né, na produção de alimentos, né? Tô falando esteticamente falando mesmo, sabe? A questão visual é bem ruim em muitos aspectos. Daí as pessoas acabam por não querer comer mais carne, né? Porque pensam, nossa, o animal sofre, essas coisas, né? Enfim, tem pessoas que aumentam um pouco mais esse perímetro e aí não somente não consomem carne de nenhum tipo, mas também não consomem derivados desses animais, né? Por exemplo, não consome ovo, não consome leite, não consome manteiga, queijo, essas coisas. E tem gente que leva isso ao extremo do extremo, que é aquela pessoa que não consome nenhum tipo de produto e nenhum tipo de serviço de origem animal. Não porque eles pensam que, pô, para que isso acontecesse, o animal sofreu, gerou dor, ele sentiu dor necessariamente. Estou falando da dor física ou da dor psicológica. Mas essa pessoa também acredita que existe um certo racismo interespécie ou entre espécie, né? Como se os animais eles estivessem no mesmo grau de importância no mundo intelectual, eu me refiro, né, do que os seres humanos. E aí então essas pessoas que consomem produtos derivados de animais, né, não somente a carne animal, mas os produtos também, elas estariam cometendo alguma espécie de ato criminoso no nível de um racismo, alguma coisa do tipo, né? Qual que é a grande problemática de tudo isso, né? Primeiro é que essas pessoas elas acabam exercendo um juízo de valor em cima de pessoas que elas nem sequer conhecem. E junto a isso vem uma altivez muito grande, né? Tem aquela sensação de eu sou superior, eu sou evoluído, eu sou uma pessoa melhor do que você, porque eu não consumo carne, eu não consumo derivados desses animais e eu não consumo nenhum tipo de produto ou de serviço que causou ou causa algum tipo de dor ou exploração animal. Então, porque eu não faço nada disso, então eu sou uma pessoa melhor do que você. Esse é o primeiro grande problema dessa seita chamada veganismo. Tive um caso muito interessante há um tempo atrás. Tem uma gatinha que eu tive, minha esposa e eu tivemos, né, a Lua. Infelizmente ela faleceu. Essa que eu tenho tatuada aqui no braço, não sei se dá pra ver, mas eu tenho ela aqui tatuada. Tatuei como uma homenagem a ela. Cara, ela faleceu de FeLV. É complicado de lidar, né? É difícil até de falar sobre essa doença, porque é o equivalente ao que seria a leucemia, né, no ser humano. Então a FeLV de fato é a leucemia felina. E essa é uma doença que, quando manifestam-se os sintomas,
ela leva a vida do gato em poucos meses. 3, 4 meses no máximo leva a vida do gato. Pensa, você viveu 15 anos cuidando de um bichinho, oferecendo amor e carinho a ele, e aí de repente em 3 meses, sem você conseguir fazer nada para poder parar essa doença, esse bichinho é levado, né? Imagina como que você fica. A minha esposa ficou arrasada. A gente gastou muito dinheiro para tentar salvar ela, muito dinheiro mesmo. A gente gastou um dinheiro que a gente não tinha. E aí uma vez eu ouvi de uma vegana que eu era uma espécie de hipócrita, porque não adianta eu fazer muito por um animal e comer carne. E pior, cara, pior, eu ouvi de outras veganas que os animais, os gatinhos, né, eles são como os porquinhos, né? Eles são como os porquinhos, eles são... Aí eu pensei, cara, será que essas mulheres sabem que se cair um ser humano dentro de um chiqueiro e os porcos estiverem morrendo de fome, eles vão matar esse ser humano e vão comer o ser humano? Será que elas realmente são ingênuas a esse ponto? Ou elas realmente só são hipócritas e burras demais para poder assumir a ideia de que um porco, por exemplo, come carne? Que porco não come mato, só mato, né? Porco vai comer o que você der pra ele, cara, acabou. Aquela lavagem que a gente dá, né? Em 99 eu morei na Bahia, né? Eu tinha 9 anos de idade. Dá pra você ter uma ideia de quantos anos eu tenho, né? Vou fazer 35. Em 99 eu morei na Bahia, e aí na casa dos meus avós era muito comum a gente preparar a lavagem pra poder dar pros porcos. E cara, lá tinha tudo que você podia imaginar, assim, tipo, de casca de jaca, algumas frutas, legumes, essas coisas, mas também carne, cara. Porco come carne pra caramba, come muito. Experimenta ficar na frente de um grupo de javalis morrendo de fome, você vai ver se vai sobrar alguma coisa de você, né? Mas na cabeça delas, os gatinhos são como os porquinhos, né? Enfim. Então essa soberba que muitos veganos têm de se achar melhor do que as outras pessoas só porque, segundo eles, né, eles vivem o que seria uma espécie de terraplanismo alimentar, onde só essas pessoas encontraram a solução para o mundo. O mundo inteiro está errado. 8 bilhões de pessoas, né, países e mais países, sociedades com seus hábitos, com as suas particularidades, com suas economias próprias. Todas elas compartilham de uma coisa, que é essa interdependência, né? Essa interconexão do homem com o animal. E aí entro no segundo ponto, que é a questão da ingenuidade / hipocrisia / falta de noção, assim, sabe? É muito nonsense acreditar que porque você está abrindo mão de comer carne, né, para poder satisfazer a sua própria impressão do mundo, a sua própria interpretação da realidade, você está fazendo algo pelo mundo a nível global. Não está, cara. Não está. Aliás, né? Vamos jogar um pouquinho aqui de informações básicas e ver se você consegue raciocinar um pouco, né? Você usa essa cabeça para outra coisa que não seja pensar merda. Se você está assistindo, se você é um vegano e está assistindo a esse vídeo, você está assistindo utilizando recursos que em algum grau exploram ou exploraram animais e causaram dor ou causam dor em animais. Exemplo, energia elétrica. A energia elétrica que está alimentando esse seu celular, o seu tablet ou o seu computador de onde você está assistindo, ou a sua televisão de onde você está assistindo esse vídeo, a energia elétrica, para ela ser produzida, ela advém de uma usina hidrelétrica. E essa matriz hidrelétrica, para ela ser construída, foi necessário destruir todo um ecossistema. Matou um monte de animais para que o seu celular ficasse carregadinho, bonitinho, e você acessasse a internet e criticasse, por exemplo, o capitalismo a partir de uma rede social trilionária. Tá? Então você, no final das contas, é só um ingênuo ou um hipócrita. A rede social que você está utilizando explora animais de alguma forma. A energia elétrica, o seu dispositivo eletrônico por onde você está assistindo esse vídeo agora, em algum grau, explora ou causa sofrimento nos animais. Então não tem como, cara, você se retirar dessa cadeia de violência. Põe na sua cabeça isso. Você pode falar o seguinte: ah, cara, mas eu não tenho carro, eu uso transporte público. Transporte público, componentes do transporte público, em algum grau, exploram ou exploraram animais.
Ah, eu não como carne, eu como só produtos orgânicos. Pois é, na hora que vai passar um arado no chão, na hora que vai preparar a terra, se não for necessário queimar, tá? Porque em muitos momentos é necessário fazer primeiro a queimada da terra para poder tirar todo tipo de infestação de pragas, e depois você vai, né, entrar com o arado para poder afofar essa terra toda, depois você vai jogar o adubo, enfim, para poder produzir em escala, não somente naquele vasinho de apartamento seu, que é muito fácil criticar o mundo a partir do seu quartinho no apartamento, né, assistindo o Netflix e acompanhando o Ian Neves. É muito fácil você fazer isso. Quando você vai pensar em escala, quando vai pensar a nível global, não tem como você fazer isso, cara. Não tem como fazer. E aí acho que vem um terceiro ponto, que é o bônus, né? Não é só a altivez, a soberba, né? Não é só a ingenuidade ou o mau-caratismo, né? Eu acho que o ponto que pega também muito é esse negócio de não ter uma solução. Porque as soluções que se oferecem são as mesmas soluções de muitos comunistas que falam: a gente precisa acabar com o capitalismo. Mas aí quando chega na ideia, quando se aperta, né, segunda, terceira camada, né, de argumentação, e você vê que a pessoa não sabe explicar como as relações sociais se dariam sem entrar em conflito numa fábrica, por exemplo, onde todo mundo é dono da própria fábrica e, portanto, todo mundo recebe. E se todo mundo recebe, todo mundo venderia para todo mundo. E um médico ganharia a mesma coisa do que um lavador de pratos. E, portanto, não teria nenhum estímulo para esse cara estudar mais, se esforçar mais. Quando chega nesse ponto, quando você começa a apertar um pouco mais, você vê que a argumentação é rasa. Ela é frágil. Ela é muito pobre no final das contas. O que faz com que essas pessoas caiam novamente na ideia da ingenuidade. Ou da inveja. Assim como a maioria das seitas, seja ela uma seita voltada para assuntos econômicos ou religiosos, ou no caso, né, do veganismo, alimentares, a gente percebe que existe em algum grau um certo quê de inveja, né? Que é aquele negócio de eu queria viver dessa forma, eu queria viver como as outras pessoas são, eu queria enxergar o mundo por essa realidade aí, por essa ótica, e não ficar sofrendo por isso aqui o tempo todo. Mas como eu não consigo, então o que eu faço? Eu tento a todo custo destruir aquilo que você tem, a sua felicidade. Eu tento destruir a sua forma de viver para poder compensar a minha ineficiência de busca da felicidade. Acho que são esses 3 pontos. Você pode concordar ou não concordar, apresente-me argumentos diferentes disso. Estou disposto ao diálogo, estou aberto ao diálogo, né? Vamos conversar. Se você concorda comigo, por favor, deixa os seus comentários aqui. E vamos tentar dar uma engajada nesse vídeo, beleza? Ainda que você não concorde, eu quero muito ouvir a sua opinião. Eu não sou coração fechado como muitos veganos. Ai, caramba. Eu tô com o coração aberto pra gente poder conversar, beleza? Não tô com o coração fechado a opiniões diferentes, como muitos veganos fazem. Agora deixa eu correr, que tenho que trabalhar, ganhar dinheiro pra levar minha senhora pra uma churrascaria. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.